E aí pessoal, tudo certo? Olha, hoje foi minha primeira sessão de Kingmaker presencial. A mesma sessão de que eu tava falando no vídeo do Vex, da história que eu montei pra ele. E, cara, foi muito divertido, por mais que ela tenha sido um slow burn, sabe? Pelo visto, a gente vai ser um pouco mais lento em relação ao ritmo do que eu esperava. Enfim, como dito no vídeo do Vex, eu peguei a permissão de todo mundo lá para comentar sobre a sessão. Antes que perguntem, não, eu prefiro não gravar porque tem um jogador que ainda não é maior de idade na mesa. E eu decidi comentar para vocês aqui em um vídeo, não só para ficar como diário, porque meu canal de certa forma é um diário do que eu ando fazendo, mas também para ficar para vocês apreciarem um pouco, né? Já que Kingmaker é uma aventura muito famosa e eu acredito que a gente pode aproveitar ela de alguma forma. Sem mais delongas, vamos logo para o que interessa. Bem, por onde a gente começa? Eu acho que a primeira coisa que a gente pode fazer é começar pelos personagens, né? Não só porque foi a primeira coisa que a gente fez fora de jogo, porque teve um jogador que faltou a sessão 0 e teve que fazer na hora. Tanto porque foi a primeira coisa em jogo que a gente fez, apresentar os personagens um ao outro. Eu vou citar os outros jogadores a partir do nome do personagem deles. Só porque, primeiro, tem um jogador menor de idade ainda na mesa, então eu não quero identificá-lo. E segundo, porque só o mestre, que a propósito o nome é André, deu permissão de usar o nome em mesa. Eu posso estar enganado, não estou com a memória em perfeito estado, mas foi isso. E bem, vamos começar pelo personagem mais óbvio, que é o meu. Eu estou jogando de Vex, que é um kobold guerreiro. Esse é o único personagem que eu tenho completa e plena noção da ficha, porque foi eu que inventei. E eu não preciso dar muito detalhes, além de que ele é um kobold de Dragonheart, ou seja, ele é de uma ninhada de dragão. Eu já dei a história dele no vídeo passado, então se quiser conferir, vai lá. O segundo é o personagem do meu namorado, que ele também tá na mesa, e o personagem se chama Perston. Ele antes ia se chamar Persion, até citei ele na história do Vex, só que ele trocou para Perston, aparentemente porque ele dizia que o outro nome era muito simples. Eu não entendi porquê, mas enfim. Ele é um Orc Nephilim. Ele foi tocado pelos planos superiores e por causa disso ele tem essa característica. Ele é o clérigo e, pelo que eu me lembro, ele é o clérigo focado em cura do grupo. Ele é nosso curandeiro. Ele sempre gostou de jogar de suporte, então é a cara dele. Depois temos o Ghost. O Ghost, ele é o nosso ranger. Ele é um autômato, mas em game nenhum dos personagens sabe ainda, porque ele anda todo coberto. A única coisa que a gente viu é cabelo prateado e todo o resto tá tipo com máscara, com pano por cima, com luvas e tudo mais. Se não me engano, ele tinha um companheiro animal, só que não citou a sessão inteira. Então eu vou assumir que ele não tem por agora. Ou vai trocar depois, ou escolheu pegar outro talento. Depois a gente tem o Zosma.
Então, história engraçada aqui. O as Osma, não tenho certeza qual, é, ele tomou um retcon. O personagem vai sofrer uma mudança de ancestralidade e provavelmente eu vou citar no próximo vídeo, mas só saiba que talvez o personagem dele mude de lá pra cá. Enfim, só seguindo com o vídeo. Que eu não sei se eu estou pronunciando este nome direito, mas enfim, o Zosma é um Kinku ou Tengu, por causa da troca de nomes. É feiticeiro. Eu não sei a linhagem dele, mas eu sei que é da tradição arcana, porque ele cita muito que vai pegar a Fireball e que tem magias de mago, né? Tanto que ele tava quase pegando o kit de mago, até que ele percebeu que não ia ter utilidade para as ferramentas de escrita. E segundo o próprio player, a Zosma é uma mulher. Ela vai ser a Karen do grupo. Ela literalmente vai pegar um talento pra ser, tipo, a popular e ser a super Karen do grupo. Enfim, coisas do personagem, né? Vamos ver como isso se desenrola em mesa. Depois temos o Shenzi. O Shenzi é um colo, o povo hiena de Pathfinder, e ele é um bárbaro. E a forma que eu posso descrever, com perdão da palavra, é tapado. Ele tem... Como é que é? Colos normalmente tem um defeito em sabedoria. E ele descreveu muito bem isso através do roleplay dele. Ele simplesmente não tinha noção de maneirismos sociais, por assim dizer. E ele era super agitado e tal. Era uma pessoa boa, só que ainda assim podia... Já tô vendo que pode causar algum probleminha na frente. Enfim. Por fim, temos a Xion. Xion é uma humana e é uma bruxa. Eu não sei. Essa foi a personagem que eu menos tenho informações mesmo. E eu não sei nem sobre o patrono dela. Eu não sei nem a tradição arcana que ela pegou. Eu só sei que o familiar dela, que todo bruxo tem um familiar, é um gato. E eu nem consigo lembrar em detalhes a aparência dela, mas eu pedi para os jogadores mandarem a aparência dos seus personagens para mim, então eu espero que esteja aparecendo na tela. Enfim, vamos continuar. Bem apresentados os personagens, Mestre André resolveu iniciar a nossa aventura. Como vocês já esperaram, quem já jogou essa aventura sabe que tudo começa no jantar da Jaman de Aldori. É a mesma carta que eu li no vídeo de história do Vex. É apresentado a todo mundo, não de forma pessoal, ela chama de forma geral, e por coincidência os nossos personagens foram. E por coincidência do destino também, a gente acaba sentando na mesma mesa. Ficou basicamente nós 6, fomos entrando de 1 a 1, e apesar de não ter sido um local gigante, segundo o mestre tinha em torno de umas 50 pessoas ali, a gente acabou ficando todos juntos e ficando numa mesa com 12 pessoas. Eu já senti umas trocas de olhares não literais dentro do roleplay, no caso, vindos da Xion e da Zosma.
a Zosma realmente ele pegou pra ser um personagem Karen e tava olhando pra gente, tipo, que grupo é esse? Por que eu fui colocada nessa mesa aqui? Eu junto com um monte de patetas. E pra ser sincero, o Shenzi ele tava pedindo pra ser julgado, né? Ele tinha a língua pra fora, tava curvado, por ser um bárbaro, ele tava usando roupas trapéstimas. Fora que até o Vex tava queimando um pouco, porque, como eu falei na história dele, ele tá usando sucata. A armadura dele é reciclada, as roupas dele são meio trapos, a coroa é de latão. E, enfim, todo mundo foi se apresentando em game e depois chegou o casal principal. O Duque, que é barão, sei lá, que eu não vou lembrar agora, e a própria Jamande. Ele começou a falar com o Duque falou bom dia, e o Shenzi respondeu bom dia, e daí o Duque já olhou estranho. Daí ele continuou falando e o Shenzi interrompeu de novo, e o Duque já cortou olhares, né? Eu acho que a esse ponto até um personagem com menos 1 de sabedoria ia notar que tava incomodando. Então, ou sei lá, o mestre pediu para ele ficar calado, não lembro. E ele continuou falando sem problemas. Daí o mestre explica: a gente tava chamando vocês aqui pra basicamente conquistar as terras roubadas, porque essa região já foi tomada por muitas pessoas, já foi reivindicada, mas ninguém conseguiu manter. E atualmente quem está ao redor daqui não tem interesse nela, porque ela é cheia de bandidos e coisas inexploradas. Daí o reino de Brevoy e a cidade de Restov estão oferecendo para vocês que vocês façam a limpeza e em troca vocês possam reivindicar um território. Os reinos que surgirem aqui vão ser reconhecidos por Brevoy como reinos independentes, e nenhuma das reinos ao lado vai questionar porque tem um reino novo surgindo, porque eles não se importam. E claro, a própria Jamande está oferecendo ela e a equipe dela para suporte de exército e essas coisas. Eu não falei nada na hora, mas o Vex estava super animado. Ele estava pensando: eu vou virar o rei das minhas próprias terras. E eu simplesmente só descrevi ele balançando na cadeira, como se fosse uma criança mesmo. Tipo, o Vex estava do lado de um colo de 2,10 metros e o Perston, que é um orc de 2,20 metros. E ele tinha tipo uns 60. Eu acho que eu vou aumentar pra 90, fazer esse retcon. Mas na hora eu descrevi com 60 centímetros de altura. E falou. E ele tava parecendo uma criança do lado de 2 gigantes. Bem, daí chegou o momento do slow burn, né? O mestre deu os holofotes pra gente, pegando os termos de Daggerheart emprestado aqui. E ele falou: tem esses NPCs em volta de vocês, vocês podem interagir com eles. E como funcionou? A gente tomou turnos falando com os NPCs, depois a gente fazia um teste, e nesse teste a gente definia se a nossa relação melhorou ou piorou. Teve vários momentos que a gente teve umas coisas curiosas. Por exemplo, na primeira rodada, o
Ghost e o Zosma foram primeiros. Eles fizeram ambos um teste de percepção para ver o que um NPC que eles estavam interessados estava fazendo. E os dois tiraram 20 natural. Óbvio que foi dados diferentes, mas sério, ainda é uma chance em 400. E esses caras foram super cagados. Eu não sei descrever além de outra forma. Desculpa se na sua região for um palavrão. Enfim, não tem, até onde eu entendi, não teve muitas interações, tirando duas, a Lindsay e a Amiri. As duas eu já conhecia por um pouco de experiência que eu tinha tido com essa aventura. A Lindsay é uma halfling barda que na hora o mestre descreveu como tipo pegando o caderninho e anotando tudo que estava acontecendo ao redor. Ela até fez um desenho do Vex, por assim dizer, porque é estranho ver um kobold aventureiro. Enfim, e a Miri é uma humana bárbara que ela é do mesmo, eu acho que do mesmo instinto que os Shenzi, porque ela usa uma arma que é muito maior que ela. Faria muito sentido ela ser um instinto do gigante que pode usar armas gigantescas. Bem, o meu turno veio primeiro e eu decidi tomar papo com a Lindsay. Eu chego perto dela e falo: "E aí, Bardinha, o que você tá fazendo?" Ela fala que tava anotando as coisas, tava ansiosa porque ali tava montando um novo reino e tudo mais. E eu comecei a contar a minha história pra ela adicionar no repertório de histórias dela. E demorou uma rodada inteira pra eu conseguir contar, mas depois eu fiz um teste e eu passei. Ela comprou a minha ideia e eu consegui persuadi-la a continuar, talvez seguir em frente com a minha história. Depois veio o turno do Shenzi e ele foi direto na Amiri. Ele puxou um papo muito esquisito. Ele narrou como se o personagem dele pulasse assim em direção a ela e fala: "Oh, beleza, tá tudo bom?" Foi de um jeito que eu não sei como a Amiri não estranhou, sabe? Enfim, mas ele fez os testes também. Ele desafiou a Amiri a uma competição de salto em altura. Ele fez o teste ali para comparar com o resultado e ele acabou tendo sucesso também. Ele conseguiu pular mais alto que a Amiri simplesmente porque ele era mais alto e ganhou o respeito dela por ter vencido na competição. Depois, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas tanto o Ghost quanto a Zosma ficaram super interessados na Lindsay. E eles foram falar com ela, começaram a interagir. A Lindsay não estranhou, até porque, como uma barda, ela gosta de estar um pouco no centro das atenções. E eu decidi deixar ela um pouco de lado. Eu olho pro lado, o Vex olha pro lado, perdão, e vê o Shenzi e a Miri, tipo, trocando garrafas, assim, bebendo até os limites. E eu olho, eu sendo um personagem de força, um guerreiro de força também, eu vou lá e falo: "Aê, posso me juntar também?" A Miri olha pra baixo, olha pra mim, ela fala: "Você?" E eu falo: "Ei, nunca vi um kobold aventureiro antes?" Cara, depois veio uma metida assim, uma farpada do mestre, que ele fala: "Com essa altura é difícil ver mesmo." Ih, meu Jesus, como eu não caí na risada naquele momento. Enfim, eu tive que fazer um teste de percepção, acabei falhando.
mas depois de uma rodada eu fiz uma quebra de braço com a Amiri. Foi a primeiro momento que eu tive que usar o Hero Point para rerolar o teste, mas eu consegui ter o meu sucesso ali. E o mestre descreveu como o Vex trocando, começando a perder, depois ele empata de novo, ficou uma luta ali para empatar. No final eu acabo perdendo, mas a Amiri fala, respeito, bateu no peito. E daí eu falei, mestre, eu vou passar os meus turnos adiante, eu vou ficar só com a Amiri agora. E o mestre até falou, já que você vai ficar com a Amiri, eu vou dar mais um ponto de influência com ela. E vocês ficam amiguinhos. E desculpa a falta de detalhes que teve agora, porque eu destoei um pouco da mesa. Infelizmente, meu grupo sabe disso. Se eu não estou mestrando, eu, vez ou outra, fico passeando pela mesa. É uma forma de eu me equilibrar, por assim dizer, porque por mais que eu goste de RPG, ainda é uma interação social, então eu tenho que me regular. Mas o que eu lembro é que teve um momento em que o Shenzi tentou falar com um outro NPC, ele chegou perto e pá! Esbarrou na bebida do cara e derrubou a bebida em cima dele. E era um dos nobres, era um vinho fino que ia manchar a roupa. Meu Deus do céu. Outro que apareceu, eu acho que o nome é Taldúcio. Outro que eu lembro que aconteceu foi quando o Shenzi, sendo zero, na verdade, sabedoria negativa, tentou falar com um tal de Taldúcio, que eu não vou lembrar agora, mas ele tava no egocêntrico mais, por assim dizer. Ele tava falando muito de como ele era inteligente, se exibindo para algumas pessoas. E por algum motivo, o personagem que é meio tapadinho resolveu tentar a sorte. Eu não sei qual teste ele fez, só que ele acabou frustrando mais aquele NPC do que realmente construindo alguma coisa. Eu realmente só senti pelo andar da carruagem que a gente montou uma relação com a Amiri e com a Lindsay. E eu acho que, vamos ser sinceros, é tudo que a gente precisa, né? E bem, a sessão terminou por aí. Depois de umas 6 rodadas de a gente conversando com todo mundo, a senhora Aldori falou, bem, a festa tá acabando e a gente precisa descansar para amanhã. Eu preparei quartos para vocês e a gente é escoltado até um quartinho que é o suficiente só para os 6 jogadores. E por algum motivo acho que era o Shenzi que falou que a primeira coisa que falou quando o mestre narra que a gente tinha beliches eu quero ficar em cima. E isso irritou o personagem do Ghost, mas acabou não levando em nada. A gente só dormiu mesmo. E acordamos lá para as 3 da manhã com som de batalhas. Então, a gente encerrou por aqui. E é aqui que eu encerro o vídeo também. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar trazendo essa campanha não só para ficar guardada para mim e para todo mundo, mas também porque é divertido. Eu gosto de narrar essas campanhas. Eu tô gostando da ideia de deixar gravado em áudio. Mas se vocês gostarem, eu posso me dedicar um pouquinho, talvez pedir permissão para gravar alguns trechos ou alguma coisa parecida. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e falou!